Olá pessoal, começando aí mais uma edição do programa Café com Leite aqui pela TV Meio. Nosso compromisso, 23 horas. Estou eu aqui com mais um convidado para você. Temas importantes, temas relevantes para toda a nossa sociedade, você só vai encontrar aqui na TV Meio. Lembrando que sábados e domingos tem sempre aí uma programação espetacular para você. Sim, você que pretende fazer o Enem, quer estudar, não tem oportunidade, 24 horas. A TV Meio tem uma programação especial para você todos os finais de semana. Você aprende, passa no Enem e sai para a galera, né? Vamos cantar. E aqui na região do Cariri, através da TV Café com Leite, canal 16.1. Hoje o meu convidado, ele é médico especialista em saúde mental. Eu vou conversar com o Dr. Fernando Fernandes. E o nosso tema de hoje, como identificar relacionamentos abusivos. Dr. Fernando, por favor. Doutor Fernando, primeiro é um motivo de alegria recebê-lo aqui para a gente conversar sobre um tema, doutor, muito em voga, que é essa questão do processo abusivo, né? Sim. Não diria nem exclusivamente contra a mulher, mas todas as pessoas. Eu acho que isso vem tomando corpo, isso não é bom para a sociedade, né? Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Enorme prazer estar aqui com Café com Leite, né? E agora nós estamos nacional, doutor. Então isso me deixa assim mais feliz, porque saímos aqui do interior do Ceará, né? Sim. Através da TV Meio, para ir além fronteiras, levando informações. E esse tema, repito, diga-se de passagem, interessa não somente a região do Cariri, mas todo o Brasil, Brasil né? inteiro, o mundo inteiro, né? A gente está vivendo uma pandemia, né? De relacionamentos abusivos. Sim. Então, no Brasil, hoje existe uma crise nos relacionamentos. Então, a gente tem um relacionamento disfuncional, existe o relacionamento tóxico, existe o relacionamento abusivo, a dependência emocional. Então, todo esse conjunto que está ligado ali com o feminicídio, né, que está ligado ali com o aumento de morte de muitas mulheres, né, a Lei Maria da Penha, né, e todos os programas que visam a redução, né, desses relacionamentos abusivos. E hoje a gente vai falar mais da parte mental mesmo, da parte da psicologia, da psicopatia, o que é que leva uma pessoa a entrar dentro de um relacionamento abusivo e por que é tão difícil sair. E é difícil sair, doutor? Os relacionamentos abusivos, eles costumam caminhar junto com a dependência emocional. Quando a gente usa a palavra dependência, é igual a dependência de uma droga. Então é muito simples eu chegar para um usuário de cocaína e dizer, ei, deixa a cocaína. Né? Ele sabe que aquilo está fazendo mal e ele não consegue sair. Então a dependência emocional ela não é diferente. Ela também é uma droga, onde ele está dentro de um relacionamento que ele sabe que prejudica a saúde mental dele, que ela não está se sentindo bem, que ela se sente desvalorizada, que está sofrendo abuso psicológico, mas ela não consegue sair. Então não é fácil. Daí a importância dela buscar uma ajuda terapêutica, psicológica, psiquiátrica, de um médico, de um psicólogo. Mas esse resultado acontece se a pessoa não quer? Vamos lá. Como é que acontece a inserção, né? Como é que essa dependência emocional ela se instala? Sim. Primeiro, dentro do relacionamento existe uma dança, onde tem uma vítima e existe um manipulador. O manipulador, geralmente, ele tem traços narcisistas. Ou, realmente, tem um transtorno de personalidade narcisista. E o que é que ele faz? Os primeiros meses, ele encanta a vítima. Ele enxerga a vítima como uma presa. É um momento de conquista. É um momento de conquista, né? Então, ele usa todas as armas e ferramentas.
Então ele promete o mundo, ele trata bem, né? Ele usa palavras, ele usa comunicação, ele usa emoção e dessa forma consegue induzir um vínculo emocional muito profundo com a vítima, né? Então a vítima enxerga nele uma perspectiva de futuro, de estabilidade, de ser amada e ela se prende nessa figura que foi criada nos primeiros meses. Após os primeiros meses que ele sente que está no controle, que ele já domina a vítima, que a vítima já está vinculada emocionalmente com ele, ele começa a segunda etapa do processo da dependência. O que é a segunda etapa? Começa a afastar ela dos amigos, dos familiares, né, do trabalho, das partes sociais, e aí o mundo dela começa a ser só ele. Ele começa a cobrar mais tempo, mais atenção, ele acaba aumentando o ciúme, e aí não deixa mais ela sair com as amigas, não deixa ela visitar os familiares, não deixa ela vestir aquela roupa. Vai colocando numa bolha. Vai botando numa bolha. Porque ela se torna mais vulnerável ainda, né? Se torna mais vulnerável. Então é muito comum ele fazer isso, esse processo. Ela começa a viver só no mundinho ali dos dois, né? É o primeiro passo ali para ir se instalando na dependência emocional. Porque tudo depende dele, né? E o detalhe é que sem ela perceber. Sem ela perceber. Vezes, né? Sem ela perceber. Aí ela já começa a perceber quando vai para a segunda etapa. A segunda etapa ele começa com os abusos psicológicos, né? Onde ele fala palavras para reduzir o seu grau de merecimento, ele fala palavras que você se sente mal, ele fala que você não vai encontrar outra pessoa que vai lhe amar, que vai lhe aceitar. Ele começa a lhe desvalorizar. Destruir emocionalmente. Ele começa agora a destruir, né, o emocional dela, para ela ficar mais vulnerável e mais fraca ainda. Então, desde dizer que ela não presta, desde dizer que ela não é uma mulher boa, desde colocar a culpa da briga nela, ele causa brigas, às vezes por ciúme, e aí ele bota a culpa nela. Não, a culpa é você porque falou com aquela pessoa, né? A culpa é sua porque usou aquela roupa. Então a mulher começa a se sentir culpada até da briga. E aí o amor próprio dela vai baixando, a saúde mental dela vai ficando danificado, e aí é o cenário perfeito, né, para se instalar a dependência. Ela está afastada de todo mundo, ela ama ele, porque foi criado um vínculo emocional antes, e agora a saúde mental dela está toda desestruturada. Como é que essa mulher vai ter força para sair disso? E, aliás, quando envolve outros problemas, né, outras situações, às vezes ainda tem dependência financeira, e ele usa essa dependência financeira para aumentar mais ainda o poder dele, né? Ele diz como é que você vai se sustentar, como é que você vai viver. Ele usa essa questão financeira, a questão dos filhos. Ele começa a jogar os filhos contra a pessoa, caso tenha filho nesse relacionamento. E aí o problema vai ficando cada vez maior, a dependência cada vez maior. E fica muito difícil dela conseguir sair sem ajuda. Se ela conseguir sair sem ajuda, ela mesmo assim vai ter que buscar tratamento. Porque ela vai estar cheia de traumas, bloqueios, que pode impossibilitar ela de novamente se relacionar. Quantas mulheres eu não atendo que passaram por relacionamentos abusivos, extremamente tóxicos, que hoje elas não se relacionam. Estão anos e anos solteiras, mas elas criaram bloqueio, criaram medo, criaram rejeição de relacionamento devido à experiência que tiveram. Esse problema pode acontecer, o senhor falando aí na relação e eu imaginando uma relação homem e mulher, mas pode acontecer, por exemplo, com família, pais e mães, irmãos também? Que pergunta pertinente, né? Extremamente interessante. Na verdade, a gente vai mais fundo ainda. A dependência, geralmente, ela tem raízes antes do relacionamento. Em muitos casos, a gente não pode generalizar, mas geralmente ela já tinha uma dependência emocional ou da mãe ou do pai e ela transfere essa dependência emocional para o outro. Pode acontecer esse caso. Existe outro caso que é bem comum, que é um fator de risco, é a ausência da figura paterna. Ela foi criada sem a figura do pai, o pai foi ausente, e aí ela começa a visualizar nessa outra energia masculina, né, um salvador, né, alguém que vai dar esse amor masculino, e acaba criando excesso de expectativas e acaba atraindo uma pessoa novamente indisponível e tóxica para ela. É um dos fatores de risco. Olha só. Ausência paterna. Olha só, né? Quão relevante é a análise criteriosa e deve ser de forma criteriosa, porque não é o hoje, foi o ontem.
pode me levar... Foi ontem. Então, quando a gente vai fazer o processo terapêutico dela, para ela sair dessa dependência, a gente vai atrás das raízes, né? A gente tem que entender por que é que ela está aceitando esse relacionamento. Por que é que ela permitiu isso em algum grau, em algum nível? Isso está onde? Está no amor próprio dela, uma distorção de autoimagem, uma distorção de aceitação. Está um problema que ela não resolveu com o pai, com a figura masculina. Então, isso tudo é investigado no processo terapêutico. Diga uma coisa, e para ele que provoca isso, que seria o psicopata, eu vou usar a palavra, o senhor vai me corrigindo, que é um possível psicopata, ele também teve esse passado traumático para chegar a fazer isso com alguém? Vamos lá. Supondo que ele tem algum transtorno de personalidade, né? Vamos dizer assim. Geralmente são vítimas que estão repetindo o mesmo ciclo, né? Então ele viu o pai muitas vezes traindo a mãe, né? O pai abusando psicologicamente da mãe, e muitas vezes o filho repete o mesmo ciclo, o mesmo padrão relacional. São ciclos que a gente chama ciclos geracionais, né? Então muitas vezes o narcisista, em algum momento, ele já foi vítima. Na infância dele ele já foi vítima. Às vezes ele foi vítima do narcisismo do pai, vítima do narcisismo da mãe. E hoje ele repete, hoje ele é narcisista e repete outras vítimas, né? Então, processo geracional, né? Repetição de padrão, que a gente costuma dizer na psicologia. E é bem comum, né? Então, toda vez que a gente vai estudar relacionamento, a gente sempre tem que estudar como foi o relacionamento dos pais. Sim. Será que ele está repetindo um padrão que os pais repetiram? Muitas vezes a gente acaba atraindo uma pessoa, por exemplo, você que é mulher, muitas vezes você acaba atraindo uma pessoa semelhante ao seu pai. Assim como o homem, muitas vezes ele tende a procurar no subconsciente dele uma pessoa semelhante à mãe dele. É porque, segundo as suas informações, doutor, nós temos duas vertentes, né? O ele, que é o possível, digamos assim, psicopata, manipulador, né? E ela, que é a vítima. Sim. Ela que teve um passado recente, algum trauma, alguma coisa, e ele também, por isso está fazendo, né? Ou seja, é algo... No final das contas, todo mundo é vítima. Todo mundo é vítima, né? Que pode estar... Talvez o tratamento deveria também, em determinada situação, ser nele, né? Ser nele. Não, ele precisa de tratamento. Porque senão ele vai repetir isso em outros padrões. Ela vai sair do relacionamento de certa forma, e ele vai encontrar outra vítima. Eu assisti, só colocando um parênteses, eu estou dizendo isso, eu me reportando aqui, é um filme que eu assisti recentemente, e esse cidadão fez com duas mulheres numa sequência, sabe? Sim. Duas mulheres na mesma sequência. Né? Exatamente. E com a mãe apoiando, a mãe dele apoiando aquela relação. Né? Muitas vezes a mãe, ela aceitou o narcisismo do pai, né? Pois é, olha só, aí você falando e eu me reportando a isso, quer dizer, a mãe também tinha o problema, o filho era um psicopata e ela apoiou, porque ela ajudava as ações do filho nas conquistas daquela mulher. Entendi. Participava do plano, né? Do plano, exato. Hoje tem muitos filmes que falam sobre isso, né? E quando a gente vai curar essa paciente, que a gente vai fazer ela sair da dependência emocional, o processo começa com autoconhecimento, né? A gente entendendo onde é que ela precisa melhorar na saúde mental dela, o que é que ela precisa curar. Então são etapas. Quando a gente percebe uma dependência emocional, não vou mandar a paciente sair de casa e pronto, está resolvido. Não funciona. Porque ela sente a saudade, a carência, a dependência, a abstinência igual a uma droga e ela acaba voltando. Então não é a separação física. Eu começo preparando o emocional dela, o psicológico dela, para que ela comece a ter amor próprio, merecimento. A gente começa a criar um vínculo sólido espiritual, emocional, psiquiátrico, medicamentoso. Ela começa a ter vínculos novos com a família, com amigos, para no segundo momento que ela estiver segura, a gente fazer a separação física. Olha aí, depois que ela decresceu ou cresceu num relacionamento negativo, abusivo, e agora fazer eu tenho que fazer ela crescente, subir, exatamente. Né? Eu tenho que fazer ela subir de novo para eu tirar ela do relacionamento. Porque se eu tirar na baixa, o risco de recaídas é muito maior. Só. E aí ela começa a viver uma montanha russa. Quantos relacionamentos abusivos a gente não vê que termina e volta, e o grau de abuso só vai aumentando. Até em alguns casos virando uma tragédia, né?
Sim. Gente, olha, eu acho esse momento extremamente relevante, partindo do princípio de que sempre quando isso não acontece na sua família, tem alguém que você, que me acompanha nesse momento, conhece. Você conhece alguém que passa por isso, alguém que provoca esse relacionamento, de certa forma, abusivo. E tomar conhecimento sobre essas ações é motivo de você tomar a iniciativa para ver até que ponto você pode contribuir. Eu acho esse momento muito relevante. É aí onde eu peço, fique ligado. Eu vou pedir a minha produção para preparar um cafezinho aqui para o meu convidado, mas esse assunto você não pode perder. Produção, o café está ótimo. Posso oferecer ao meu convidado aqui, o doutor Fernando? Doutor, a produção caprichou. Vamos provar, por favor? Eu sou um amante de café, né? O pessoal que me assiste aí no Instagram já sabe, né? O mundo pode esperar você tomar um café. Qual é o seu Instagram? Café. Vamos colocar aqui nos caracteres aí. DR Fernando Fernandes F3. Fernando Fernandes. F3. F3. É. Muito bem. E aí eu tenho um vínculo bom com o café, que eu sempre falo isso. Que bom. Na correria do mundo, vamos parar um pouquinho, tomar um café com leite. Com leite. Agora é com leite. Agora é com né? leite. Para o mundo e para o Brasil. Vamos aqui um rápido intervalo. O tempo é só desse cafezinho. Voltaremos em instantes. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite aqui pela TV Meio. Obrigado pelo carinho da sua companhia, pela sua audiência. É sempre muito bom me deliciar de um cafezinho, mas em especial lhe manter sempre bem informado. O nosso tema de hoje é os cuidados, né, com o relacionamento abusivo, o que fazer, como você deve se precaver para que você possa, se não está envolvido, como você pode contribuir com aquelas pessoas que estão envolvidas nesse processo de relacionamento abusivo, né? Acordando, talvez, chamando a atenção, despertando para o que pode ser feito. E é o que nós estamos aqui aprendendo hoje com o nosso convidado, o Dr. Fernando Fernandes, ele que é especialista em saúde mental e que nos proporciona nesse momento uma aula sobre o assunto. Pedir permissão aqui ao doutor, dizer para você, gente, que aqui na região do Cariri, no interior do Ceará, nós estamos promovendo no próximo dia 28 de setembro uma ação que eu espero e vou te convidar para que você faça aí na sua cidade, na sua região. Dia 28 de setembro é um dia em que nós estamos fazendo a nossa campanha de doação de sangue. Nós temos um relacionamento com o Emoço vem aqui para o nosso estabelecimento, se muda para cá, é um sábado das 7 da manhã até as 13 horas, nós estaremos de braços abertos para te receber. Você que mora aqui na nossa região, dá um pulinho aqui, vem fazer a sua doação, não custa nada. Você não vai tirar nada do seu bolso, vai tirar do seu sangue, mas daqui a pouquinho o doutor vai dizer se esse sangue você recupera fácil, né? Eu não sou a pessoa indicada, mas eu presumo que sim. O Emoço vai estar aqui para dar uma entrevista para a gente tratar desse assunto. Olha, Leite, mas eu estou no Goiás, o que é que eu faço? Não tem problema, faz a doação aí na tua região, na tua cidade, no Emoço aí, no hemonúcleo aí da tua região, faz a tua doação, você aí do Pará, você do Maranhão, você do Piauí, enfim, todo o Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, faz a sua doação aí e nós vamos ficar muito gratos. Aqui na nossa região nós vamos coletar 120 bolsas porque é o nosso objetivo. E a região do Cariri, com as bênçãos do Padre Cícero, com certeza nós vamos, coletar 120 bolsas. É o nosso objetivo e nós contamos com o carinho, o respeito e a atenção de todos aqueles que nos acompanham. E aqui, através da TV Meio, da TV Café com Leite, eu tenho certeza que talvez até mais, né? Mas 120 nós ficamos satisfeitos. Doutor Fernando, agora eu vou perguntar, né? Claro. O sangue pós-doado, né? Sim. Fora do nosso assunto, mas dentro do contexto do nosso projeto aqui, da nossa campanha.
ele se restaura rápido A restauração é rápida, né? As células do nosso corpo, elas estão sempre se renovando. Inclusive, a doação de sangue, ela é benéfica para o organismo. Então, além disso, é benéfica, traz né? benefício, né? Além do check-up que é feito com o seu sangue, né? Então, querendo ou não, você tem uma avaliação da qualidade do teu sangue, né? Inclusive, a gente vê algumas doenças, né? Quando vai doar sangue. Além disso, você estimula a recuperação celular, que aí quando o corpo percebeu que sai o sangue, ele vai ter que repor. E aí essa reposição estimula a produção de hemácias pelo sistema, que a gente chama hematológico, né, para produzir. Realmente está tudo ok, está conseguindo produzir bem. Né, em poucos dias, né, a quantidade de sangue que foi retirado, ela já está restaurada no teu organismo. Olha aí que legal, né? Então não tem nenhum malefício para o cara que vai só benefício. Só benefício, além de ajudar outras pessoas, salvar vidas. Salvar vidas. Né? Então, a e região um do detalhe, Cariri, eu sempre tenho dito aqui, não queira fazer uso desse sangue, né? Faça só a doação. Mas doar, a gente usa muito, né? Em centro cirúrgico, em acidentes. Então, nós queremos, na última nossa campanha, nós coletamos 91 bolsas e agora nós Bater queremos... a meta de 120, 120, Nós queremos contar 120. com o pessoal que está assistindo aí para ir divulgando. Com certeza. Doutor, voltando aqui para o nosso assunto, eu acho que é muito pertinente também tocar, doutor, na questão das ações. Por exemplo, quando uma pessoa... Eu vou me reportar à mulher, porque geralmente é o mais imagina comum, né? ser o mais comum, né? Mas pode acontecer o inverso também, né? Pode acontecer o inverso. O inverso, né? Não é muito comum, mas muito pode, comum, né? mas pode acontecer. Quando é que a mulher consegue enxergar que está, digamos assim, que ela está apaixonada e essa paixão veda os olhos, né? Não consegue enxergar, digamos assim. Sim. Tem um momento oportuno em que ela consegue entender, rapaz, a minha situação aqui não está muito boa, não. Ou seja, para o profissional, isso é uma anamnese que tem que ir muito além, né? Para conseguir enxergar. Verdade. O que é que acontece? Ela só consegue perceber que ela está dentro de um relacionamento abusivo depois que ela já está completamente dominada. Então, no início, ele não deixa falhas. Então, no início, ele esconde esse lado narcisista. Né? No início, ele na verdade, ele promete mundos, flores, né? Qualidade de vida, amor, abundância. E ela se sente nas nuvens nos primeiros meses. Como você disse, ela fica apaixonada. E quando fica apaixonada, fica mais cega ainda para conseguir ver algum sinal, né? E aí, esse primeiro passo é muito difícil ela identificar. Agora, tem um detalhe que me chama a atenção, é o seguinte, doutor, veja só. Se a mulher está apaixonada, sim, aí tem muitas aqui que estão nos acompanhando nesse momento, nesse Brasil afora, que estão apaixonadas, né? Certo. E vão dizer, será que eu não estou envolvido num processo desse? Isso é uma linhazinha muito fina, muito pequena, muito tênue, né, para poder você entender. Muita gente nos assiste agora, será que eu estou nessa? O que é que tem que prestar atenção? Primeira coisa, sempre quando você vai se relacionar com alguém, temos que analisar um pouco do histórico, né? O que é que os outros relacionamentos dele não deram certo? Será se ele não vem repetindo várias vítimas, né? Então, o histórico é importante para analisar se não é uma repetição e você é outra vítima. Então, é sempre bom... um detalhe importante, né? Buscar o passado, bom você né? buscar entender o passado da outra pessoa. Por que é que o relacionamento não estava dando certo, né? É um dos primeiros pontos para prevenção. O segundo ponto é que quando você conhece alguém, quando você entra dentro de um relacionamento, você não deve se diminuir para se encaixar no mundo do outro. Né? Então, muitas pessoas, quando conhecem alguma pessoa que entram num relacionamento, esquecem o que gostam, o que faziam e entram completamente na vontade do outro. E aí deixa de fazer aquilo que se sentia bem, se afasta da família, se afasta de amigos. E aí ela começa a ficar isolada. Então, isso não é bom. Então, quando eu conheço um relacionamento, o relacionamento ele deve vir para somar. E não para lhe diminuir, para roubar sua energia, para lhe limitar e fazer você ficar ali no cantinho que ele está mandando, né? Um relacionamento é para vir para somar na nossa vida. Isso interfere na família, por exemplo, nos filhos, porque assim como esses adultos, ele quanto ela, foram possíveis vítimas de um passado cruel, sim,
podem também estar transmitindo isso para os filhos, né? Com certeza. Que são futuros pretensos, talvez. Com certeza. Muitas vezes o pai ele é narcisista com a mãe e também é narcisista com os filhos. E aí aumenta a probabilidade de algum dos filhos também se tornar uma pessoa narcisista, uma pessoa manipuladora, além dos bloqueios. Viveu tudo aquilo. Viveu tudo aquilo, ficou implantado no nosso subconsciente, né? O nosso subconsciente ele é formado ali por vivências genéticas, por momentos da gestação, pela primeira infância, pela segunda e pela adolescência. Então isso tudo vai refletir no meu relacionamento como adulto. Tudo que a gente se relaciona é reflexo do nosso eu interior. Então muitas vezes quando a gente está num relacionamento bom, ruim, disfuncional ou tóxico, a gente tem que olhar também para dentro de si. Porque o nosso relacionamento é um reflexo também do nosso grau de amor próprio. Certo. Porque se eu estou com um grau de amor próprio, um grau de merecimento, se eu sei o meu valor, eu não vou me permitir ser manipulado, eu não vou me permitir entrar em lugares que eu não mereço. Né? Então isso fala muito sobre o nosso amor próprio, a gente se conhecer, a gente entender do nosso valor, para a gente não permitir migalhas afetivas. Sim. Porque é muito comum ele começar a dar migalhas. Ele briga com a mulher aqui 5 dias, destrói a vida dela em 5 dias, faz ela sair do emprego, não deixa ela ir para academia, não deixa ela ir para a faculdade, afasta ela de todo mundo. Aí um dia ele leva ela para tomar um vinho, tem a melhor noite, tem amor, e ela acha que agora ele vai mudar, que ele vai ser aquela pessoa. Ele passa 2 dias, quando ele vê que ela está bem, ele vai lá e derruba de novo e repete os mesmos comportamentos. E olha lá, ele promete mudanças, aí ela se prende a isso. Ela se prende numa expectativa. A mulher sempre acredita que Acredita que vai ter essa mudança. Né? Impressionante. Mas, doutor, veja só. Certa feita, conversando aqui com uma profissional do direito sobre a questão da importunação sexual. Na ocasião, eu fiz a seguinte pergunta. Doutora, se um cidadão terminou um relacionamento, está num ambiente, certo. a ex-companheira, que seja esposa ou não, a ex-companheira ainda gosta dele. Certo. Chegou no ambiente e o encontrou conversando com uma outra pessoa, que é natural, ele é um homem e ele... Sim. E ela, por uma cena de ciúme, partiu para o ataque e agrediu. E ele se defendeu, talvez, ou segurando, ou talvez empurrando. Ele procurou se defender para não... Isso pode ocasionar um prejuízo para ele? E ela disse sim. Eu digo, mas olha, ela que veio e atacou, até ele provar que foi ela que veio e o atacou, ele já está preso, ele já tem sofrido as consequências, porém ele não teve culpa na situação, até que se prova o contrário. Aí a pergunta trazendo para essa nossa situação. Muitas vezes, doutor, o que o senhor falando aí, eu buscando aqui situações hipotéticas. Esta mulher que está passando por isso, muitas vezes, o que é bom para mim não é bom para você, é natural, muitas vezes, né? Então, de repente, para ela aqui, para a gente identificar, eu já estou enxergando, é o profissional, o trabalho que ele tem, viu? Certo. Ela que está passando por este problema, que para ela, em determinados momentos, é uma situação confortável, é boa, apesar de não ser à luz de quem está ao seu redor. O que fazer? Porque para ela vai dizer, não, tá tudo bem, ele é uma pessoa boa e tal. Tá vendo que essa é uma coisa assim muito difícil de se enxergar, porque veja só, ela apaixonada, ela sofrendo, mas em alguns momentos recebendo momentos, digamos, confortáveis e maravilhosos, que é isso que ele faz para a migalha afetiva. A migalha afetiva, né? E ela vai insistir que não está acontecendo isso, né? Eu imagino que o senhor já tem enfrentado uma situação dessa natureza, né? Na verdade, é o mais comum. É o mais comum, né? Porque, na verdade, quando está dentro de um relacionamento disfuncional, ela é a última pessoa que enxerga. Os amigos já falaram, a família já falou, então a família já chegou para ela e disse, olha, tu tá num relacionamento abusivo, e ela é a última a enxergar.
Então ela vai defendendo ele, até que ela encontre realmente uma barreira, né, esse limite, onde ela acorda e percebe que está sendo destruída emocionalmente e mentalmente. Ela começa a ter ataques de raiva, explosão, né, autoestima baixa, e aí começa a desenvolver outros transtornos, né? Devido a um relacionamento, ela pode desenvolver uma ansiedade, ela pode desenvolver uma depressão, ela começa a ficar mais explosiva e violenta. Então a mulher, quando ela está sofrendo dependência emocional, ela sofre abuso psicológico, que é um tipo de violência, e ela sofre tanto que ela também começa a ficar violenta. E aí é o perigo, porque aí a casa vira um caos, né? Ela sofre abuso psicológico, ele vai até o limite emocional dela e chega uma hora que ela estoura, que ela perde a razão, né? Que aí ela pode quebrar uma coisa, que ela pode brigar, ela pode ir para agressão física. Olha só quão delicado é, diferente de uma nossa doença mente é delicada, né? Nossa mente é delicada. É diferente de uma doença patológica, assim. É, né? diferente de uma pressão alta, né? Uma pressão diabetes, alta, né? A nossa mente é o órgão mais complexo, né? É o órgão mais complexo. E invisível. Né? Então eu recebo muito queixa de pacientes que estão sofrendo dependência emocional, que eram pessoas estáveis, tranquilas, que devido a esse relacionamento hoje são explosivas, inseguras, muitas ansiosas. Muitas vezes descontando em filhos, na família, irmãos, pais. Na verdade, todo o ambiente familiar ele fica instável emocionalmente, né? Fica caótico, o ambiente adoece. E às vezes ela fica dizendo, mas eu vou continuar no casamento, mesmo sendo abusivo, por causa dos filhos. Mas aí o grau de danos que está causando ali nos filhos também é muito grande. Porque a principal referência de relacionamento, a primeira referência de relacionamento que os filhos estão vendo é de um relacionamento disfuncional. Isso vai ficar gravado no subconsciente dele. Ele pode repetir isso lá na frente, pode gerar traumas, bloqueios normal, né? emocionais, né? Ele cresceu dentro desse ambiente, então o subconsciente pode enxergar aquilo como a normalidade. É interessante, mas doutor, dentro desse contexto, a anamnese feita pelo profissional Sim. deve ser muito delicada e, digamos assim, muito extensa, ao ponto de ir buscar lá no fundo ou lá no início a origem de tudo isso, né, doutor? Exatamente. Na primeira etapa do processo terapêutico, quando a paciente ela busca ajuda, a primeira parte é o que a gente chama de mapeamento. Que é o mapeamento. A gente vai entender realmente qual é o grau de dependência, qual é o grau do narcisismo do companheiro, de manipulação do companheiro, há quanto tempo ela está nisso, que o tempo influencia muito, quanto tempo ela já está inserida nisso, e as raízes também na infância, na adolescência, nos primeiros relacionamentos que ela teve, as crenças que estão enraizadas no subconsciente dela, e a gente trazer isso à luz da consciência, ela aceitar que tem um problema, agora ela já enxerga, já tem clareza emocional, já tem clareza mental, agora vamos partir para soluções. Aí a solução a gente faz todo aquele processo de tirar ela daqui, fazer ela começar a subir de novo. Amor próprio, espiritual, família, mental, emocional, criar uma base sólida, uma rotina que não dependa tanto dele, uma separação emocional, buscar estabilidade, né? Às vezes com medicação, às vezes com terapia, às vezes é necessário os dois em conjunto, para aí, quando ela se sente segura, a gente realmente fazer a separação física, cuidar novamente do emocional dela, para que agora ela comece um belo relacionamento emocional. Doutor, só aproveitando essa deixa, eu gostaria de saber, no próximo bloco, quando devo começar isso e quais são os critérios ou as formas de buscar essas terapias, esses cuidados. Mas isso só no próximo bloco, porque agora eu vou pedir mais um cafezinho para nós aqui, né? Produção, vamos para um cafezinho. Um cafezinho aqui para o meu convidado, por favor. Produção, muito obrigado aí pelo cafezinho, viu? Eu espero que o doutor agradeça, porque esse cafezinho tá maravilhoso, viu? Eu vou começar a vir tomar café aqui. Doutor, porque essas meninas capricham. Doutor, por favor, vamos tomar um cafezinho? Gente, eu acho que o tema de hoje é extremamente relevante. É uma aula que nós estamos recebendo nesse momento.
Portanto, eu peço a você que fique ligado, nosso intervalo é rápido, continuaremos esse bate-papo no próximo bloco. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite aqui pela TV Meio. Nosso compromisso, 23 horas, todos os domingos. Para mim é um orgulho, é uma honra chegar até a sua residência e me deliciar de um cafezinho. Te manter bem informado aqui com os nossos convidados. Hoje falamos sobre um tema, estamos tendo aqui a oportunidade de termos uma aula sobre relacionamento abusivo, né, com o nosso convidado, o Dr. Fernando Fernandes. Ele que é especialista em saúde mental e que está nos proporcionando momentos incríveis para que a gente possa acordar, sair daquele momento que para você muitas vezes acha que é de conforto, entretanto pode ser um momento crítico na sua vida, né? Vamos refletir antes de qualquer iniciativa, eu acho que é muito válido. É o que nós estamos aprendendo aqui com o doutor Fernando. Doutor, algo me chama a atenção no quesito, por exemplo, o senhor falou durante o programa que ela muitas vezes está ali no momento, numa zona de conforto. Ele oferece tudo, um bom vinho, um jantar à luz de vela, e ela se sente e ele vai se recuperar. Ela pensa muitas vezes, eu já ouvi, não, estou nesse relacionamento por causa dos meus filhos. Correto. Né? Eu já ouvi isso, eu já ouvi, por exemplo, eu não vou, esse relacionamento, ele prometeu, se eu sair desse relacionamento e me envolver com outra pessoa, ele vai matar. Quer dizer, o medo. Ameaça, né? Então, tem como, digamos assim, o que me chama a atenção é como enxergar isso e como sair disso, doutor. Vamos lá. Imagina que a pessoa, ela usa algum tipo de droga, tá? A pessoa que usa a cocaína, ela tem uma recompensa por trás. Porque naquele momento gera um pico de dopamina, gera uma euforia, né? E depois ela fica mal. Mas o que é que o corpo dela faz? Vai atrás de repetir a mesma coisa e atrás da dopamina de novo. Ou seja, as coisas que são viciantes, que geram dependência, elas produzem isso porque em algum momento elas geram prazer ao cérebro. Então essa pessoa que está num relacionamento abusivo, por que é ruim ela sair? Por que é difícil ela sair? Porque o relacionamento, mesmo sendo ruim, ele possibilita um certo conforto para ela. Ela está confortável, apesar de não fazer bem mentalmente para ela, ela não está se sentindo bem, ela sabe que a saúde mental dela não está bem, ela está ansiosa, ela está desvalorizada, ela sofre abuso psicológico, mas existe um grau de conforto. Existe uma permissão de conforto. Ela ganha alguma coisa no subconsciente dela. E ela imagina que está sobrepondo a dor, digamos assim. Ou empatando, né? Vamos dizer assim, né? E ela bota na balança e ela fica com essa dificuldade, né? Porque ela diz, não, mas aqui eu já conheço. Ou então, devido às crenças dela. Eu também tenho que ver como é que foram os relacionamentos dela. Porque às vezes o pai dela traía a mãe dela e hoje ela vive um relacionamento que o marido trai ela, mas ela diz, todo homem é assim. Então, para que eu vou sair para encontrar outra pessoa que vai me tratar do mesmo jeito? Se todo homem é assim, olha como a crença influencia. Sim. Porque se eu estou num relacionamento abusivo, mas eu coloco na minha cabeça que todo homem é assim, e ele pode também implantar isso nela, né, manipular ela, ela diz, eu vou sair para quê? Para me machucar? Medo do novo, do desconhecido? E se eu ficar largada? E se ninguém mais quiser ficar comigo? E eu agora se encontrar um pior. Se eu encontrar um pior, né? Ele não me bate, ele só fala mal, me coloca para baixo, me proíbe de sair, mas faz tudo, mas ele não me bate. Poderia ser bate pior. Bate com a mão de luva, né? Ele bate com a mão de luva, né? Então ela começa a trazer um certo conforto na mente dela. O subconsciente dela vai atrás de mecanismos para dar um conforto e aí por isso fica mais difícil ela sair. Porque esse conforto vai manipulando ela. Medo do novo, medo do desconhecido, medo de não ser aceito, medo de a família dela não aceitar.
Às vezes os pais tradicionais descasou uma vez, não pode separar, continua no relacionamento. O que a sociedade vai falar? Muitas vezes ela sai de um relacionamento abusivo e às vezes sai como é errada, porque as pessoas não sabem o que está acontecendo em casa. Então, esse medo do que vão falar, do que vão achar, a aceitação da família, para onde ela vai, como ela vai se sustentar, isso tudo está envolvido nessa dependência. E enxergando que é possível sair, o que fazer? Quando ela enxerga que vai sair e ela começa a tomar a decisão e visualizar que ela quer uma vida sem aquela pessoa, aí ela vai atrás de ajuda. Né? O ideal é que ela vá atrás de uma ajuda. Doutor, ela vai atrás de uma ajuda de quem? Geralmente a gente recomenda que ela vá atrás de uma ajuda terapêutica. Né? E a gente tem psicólogos ou terapeutas de relacionamento hoje em dia, porque os terapeutas vão trazer uma clareza maior para ela enxergar todos os pontos que estão errados no relacionamento dela, para aquela balança de conforto e dor, agora ela começar a enxergar a dor como sendo maior do que o conforto. Dela entender, não, eu tenho que sair. Porque enquanto eu estou presa naquilo que eu não mereço, eu acabo afastando aquilo que eu mereço para a minha vida. Enquanto eu estou num lugar que não é para mim, eu acabo afastando aquilo que poderia ser para a minha vida, né? Eu acabo afastando o ótimo da minha vida. Então, a primeira coisa é o processo terapêutico. Um psicólogo ou um terapeuta. Ela vai buscar autoconhecimento, ela vai ter a aceitação de que tem um problema, que precisa resolver esse problema. Aceitar em primeiro ponto. Aceitar é o primeiro ponto. Segundo, ela começa a visualizar uma vida sem a outra pessoa. Nesse processo de visualização é onde entra o planejamento. Como é que ela vai sustentar? Onde é que ela vai morar? Eu não posso dizer sair de casa sem esse planejamento, né? Então a gente começa esse processo de visualização. Terceiro ponto, a gente começa a criar uma base. Então ela começa a se conectar de novo com a família, para ser amada pela família, para ela não ficar tão carente e evitar as recaídas, né? Então ela começa a ter apoio de família, de amigos, muitas vezes um apoio espiritual, né? No igreja, também é importante cuidar desse espiritual. Então ela agora está cuidando do emocional, ela já tem clareza e visualiza a vida sem ele, ela já tem um apoio de famílias, amigos e espiritual. Aí agora ela começa a cuidar do amor próprio dela. Ela começa a se cuidar. Então começa a se arrumar de novo, começa a cuidar do corpo, começa a ter uma rotina mais saudável, começa a ter separação emocional dele, começa a ficar indiferente para que ela não seja tão atingida quando ele falar alguma coisa. Nessa etapa 4 aqui é a mais perigosa. Por quê? Ele começa a perceber que ele está perdendo poder sobre ela. É a fase Aí na hora que ele vê que está perdendo a vítima, o que é que ele faz? Epa, calma aí, não vou deixar não. Aí às vezes ele começa a mudança aqui. Ele diz, não, agora vai ser diferente. Aí ele se transforma. Então leva ela para uma viagem. Vamos viajar, só nós dois vamos passar 3 dias aqui numa praia. Aí leva ela para uma viagem, promete mudança, ela se encanta e aqueles 4 passos que a gente fez ficam de água abaixo. Ou seja, é um momento crítico, né? É um momento crítico. Então, quando a paciente diz, eu estou bem, doutor, agora que eu estou pronta para sair, eu digo, agora é que está o perigo. O perigo chegou. Porque quando ela diz que está bem, ele também sabe disso. Ele sente isso. Como ele sente isso, ele fica com medo de perder. Que ele também vai perder. Ele vai perder o poder sobre o outro, né? Ele vai perder o relacionamento. Ele também tem medo de perder o relacionamento, né? De perder aquela pessoa que ele controlou, que ele manipulou. E aí, nessa hora que ele usa todas as armas também. Olha só. E aí onde ele prepara o bote. Aí onde fica aquele movimento de vai e volta, né? Mas é possível ela sair? É possível, com certeza é possível ela sair. Mas ela passa dessas 4 etapas, separação emocional, e o 5º ponto é quando ela está bem, que ela não cai mais às garras e ferramentas dele, que a gente diz, agora vamos sair de casa. E aí a gente tira ela de casa, ela já tem agora uma rotina, ela já tem apoio emocional, já está com terapia, muitas vezes com medicação para ansiedade, com medicação para dormir. Ela já está com um lugar, ela voltou para a casa dos pais, ou ela alugou um lugar para ela. Então a gente fez todo o planejamento durante a terapia dela. Então ela vai sair, ela não vai sair com as mãos abanando, ela já vai sair, mas toda planejada, toda organizada. Isso vai evitar dela ter recaídas, igual a droga.
Bom, nesse processo aí, seria através de uma terapia ou de um psicólogo, Sim. ou talvez acompanhado de uma medicação, Sim, né, como sim. o senhor falou e tal. Mas quando tem inserido nesse relacionamento, digamos, as agressões que não Pronto. foram enxergadas. Aí nesse ponto aqui, quando ela tá bem, ela tem que começar a buscar apoio jurídico, né? E apoio, vamos dizer assim, policial, né? Então, muitas vezes, quando ele não aceita essa saída, de que ela decide, olha, eu vou sair de casa, e aí ele pode começar a ter agressão física, né? Passar da verbal para física, ameaçar ela, que se ela sair de casa vai matar ela, né? Ou vai matar os filhos, aí ela tem que começar a providenciar, né? E aí a gente tem todo um suporte do Estado, né? Inclusive aqui no Cariri a gente tem um bom suporte, onde ela vai ter um apoio do assistente social, ela vai ter apoio jurídico, né? Ela vai ter apoio policial, para tentar coibir, né, ou inibir ações agressivas ou abusivas, né, com essas jovens. Mas muitas vezes o manipulador ele não aceita perder, né? Ele não aceita perder a vítima, perder o poder. E aí o risco de tanto das agressões físicas como do feminicídio, né, de matar a companheira, porque ele acha que a outra é propriedade dele. A gente ainda, muitos homens ainda têm essa visão pequena, né? Essa visão machista, possessiva e abusiva de que a mulher é propriedade dele e que se ela não ficar comigo, ela não fica com ninguém, eu mato ela. Infelizmente. Né? Infelizmente, as taxas ainda são altas, né? A gente tem todo o suporte, né? Como a Polícia da Mulher, né? A Casa da Mulher, a parte da assistente social, a Lei Maria da Penha, a gente tem vários suportes, mas não é o suficiente porque o problema está na mente. Mas eu tenho observado, doutor, que nos meios a nível Brasil nós temos aí tantos órgãos envolvidos, isso traz mais segurança para a mulher, né? Sim. No quesito da busca. Ela se sente apoiada, né? Apoiada, não ela está sente só. que ela não está sozinha. E isso é importante para ela sair. Quando ela começa a entender que ela tem um suporte emocional, espiritual, familiar, jurídico, que vai apoiar ela nessa decisão, é onde ela ganha força. Né? Porque antigamente a mulher que saía do relacionamento era vista como uma mulher ruim. Então ela não tinha suporte da família, não tinha suporte espiritual, né? Porque aí toda a religião tradicional era contra, né, a separação. E aí, contra a separação espiritual, familiar, não tinha apoio jurídico, ela ficava sozinha. Aí não saía. E tem a busca por esses... Doutor, me chamou a atenção também outro detalhe. Essa busca ela pode ser inversa? Porque o senhor falou aí a busca por uma terapia para ir buscar todo esse processo até chegar lá para a linha da, digamos, da agressão, né? Que é onde ela disse que quer sair e tal, Sim. ele parte para a agressão. Sim. Bom, ela pode buscar os cuidados de forma inversa, ou seja, buscar esses órgãos para encaminharem para um profissional, para uma terapia, por exemplo? Com certeza. Né? Inclusive as casas da mulher, em alguns estados, né? Inclusive aqui, ela tem psicólogo lá dentro, que já vai começar o processo terapêutico. Já começa lá. Já começa lá. Né? De lá será encaminhada. De lá vai ser encaminhada. Lembrando que também, a gente falou muito da parte dela, também recebo muitos casos de homens que entendem que são narcisistas e que eles querem mudança. Porque eles já estão no terceiro casamento, repetindo o mesmo ciclo, e eles dizem, eu não quero mais ser essa pessoa, que eu quero agora construir um relacionamento saudável. Que legal, né? Não é o tão comum, né? Geralmente a vítima vai mais atrás. Mas eu já recebo alguns manipuladores que percebem que fazem mal às pessoas e que não querem mais continuar assim, que eles buscam tratamento para que agora ele não comece a repetir novamente o ciclo. Que assim quem nos assiste nesse momento que o faça da mesma forma. Que o faça, né? Que todos busquem tratamento, busquem saúde mental, né? Exatamente, que é o que nós estamos precisando. A forma como a gente vai reduzir a dependência, relacionamento abusivo, feminicídio, é trabalhando a mente. E fala-se que a terapia, independente de você ter ou não um problema mental, a terapia contribui para uma vida mais saudável, né, doutor? Eu costumo dizer que hoje em dia todo mundo deveria fazer terapia, né? Igual manutenção de um carro. Pronto. Muitas vezes o pessoal só vai fazer a manutenção depois que já estourou o pneu, já estourou o motor, né?
Por que não fazer revisões periódicas, igual um dentista, né? A mulher vai, mas o homem não vai. O homem ainda está pouco aberto a isso. Mas eu já estou com abertura maior lá. Que bom, graças a Deus. Doutor, vamos fazer o seguinte, eu preciso fazer um intervalo. Sim. Rapidinho, vamos tomar um cafezinho no intervalo, a gente volta já, tá bom? Vamos sim. E você, fique ligado, nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes, é só o tempo daquele gostoso cafezinho. Falei que era rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, já bebi uma água mineral, já conversei aqui com o doutor nos bastidores, mas agora, doutor, eu quero lhe agradecer aí, que foi muito oportuno esse nosso bate-papo, e eu tenho certeza que agregou valor a quem nos acompanha nesse momento, sabe? Eu acho que se nós atingirmos poucas pessoas, mas que saiam da zona, digamos assim, eu diria de conforto, ou da zona do medo. Do medo, né? Que se medo. sintam abraçadas, né? Pela nossa palavra, né? Que a gente dê um direcionamento. Exatamente. Né? Eu acho que isso já nos conforta. Nós que fazemos o programa Café com Leite, né? Então, quero te agradecer aí por essa aula, doutor, e espero tê-lo novamente aqui para a gente conversar mais um pouco. É sempre muito bom aprender, viu? Tomar mais um café com leite aqui é sempre um prazer. E será sempre muito bem-vindo, viu? Pois, pessoal, você que assistiu, né? Se você se depara com essa situação, você procure ajuda, né? Você não está sozinho. Nós estamos aqui para lhe ajudar. Com certeza. E pode acessar o Instagram. Pode Doutor sim, né? Fernandes, DR Fernandes F3. Fernandes F3, né? É. Lá tem umas dicas, inclusive de cafezinho, né? Tem dica de cafezinho, de dependência emocional, relacionamento, ansiedade, saúde mental como um todo, né? Muito bem. Doutor, muito obrigado mais uma Eu que vez. agradeço o convite. Foi um prazer. E a você que nos acompanhou até agora, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Domingo eu estarei de volta com mais uma edição do programa Café com Leite. Continue aí com a programação da TV Meio. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, tchau, até lá.